Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham tido um bom fim de semana e que vocês estejam se cuidando. Nossa aula de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma revisão de um conteúdo que nós estudamos quando nós introduzimos a nossa matéria de propriedades coligativas, né? E aí nós vamos fazer isso corrigindo o nosso quarto bloco de atividades passo a passo, tá bom? Então aqui está o bloco de atividades, como vocês receberam. E no comecinho dele eu coloquei uma breve introdução, né? Esse bloco ele está relacionado ao assunto que nós estudamos de diagrama de fase de pressão de vapor. E aí eu digo que durante as mudanças de estado físico, os estados ou as fases elas coexistem. Por exemplo, durante um processo de fusão de um sólido, vão existir líquido e sólido até o término desse processo, até o final desse processo. Então, para indicar as condições em que cada estado físico ocorre, são utilizados os diagramas de fases. A evaporação, ela se inicia, né, com as partículas presentes na superfície do líquido, que tendem a vencer as interações mais intensas da fase líquida, passando para a fase gasosa. E aí aqui eu coloquei, né, um mapa mental sobre pressão de vapor, para que vocês pudessem consultar. Então, a pressão máxima de vapor é a pressão dos vapores acima do líquido em um equilíbrio químico, né? E aí a gente tem um gráfico, né? E as linhas desse gráfico que nós vamos ver mais à frente, relembrar um pouco mais à frente nas nossas atividades. No número 1, ele dizia, né? Quando as manicures estão retirando os esmaltes das unhas das suas clientes, elas utilizam uma solução removedora que é a base de acetona. E quando nós entramos em um hospital, nós sentimos um cheiro muito característico e muito forte de éter. Também em outra situação, quando nós estamos abastecendo o carro com álcool, nós estamos utilizando um combustível alternativo. E aí ele te dá 3 situações e ele pede para você informar que em ordem crescente de pressão de vapor para essas 3 substâncias que foram citadas e destacadas no texto, ele te dá alguns dados para isso. A temperatura de ebulição da acetona é 56,5 graus Celsius. A temperatura de ebulição do éter é 34,6 graus Celsius e a temperatura de ebulição do álcool combustível é 78,5 graus Celsius. E aí, ele pede para que você dê em ordem crescente de pressão de vapor essas 3 substâncias. Então, o que a gente pode ter de conclusão de informação dessa questão? Quanto maior for a temperatura onde um líquido consiga entrar em ebulição, então quanto maior for o valor da temperatura de um líquido para entrar em ebulição, menor vai ser a pressão de vapor. Então, quanto menor a sua temperatura de ebulição, maior será a pressão de vapor. Então, nós vamos ter o quê? O inverso ocorrendo, né? De pressão de vapor e de temperatura de ebulição. Então, quem é que tem a maior temperatura? Quem é que entra em ebulição em uma maior temperatura? O álcool, porque ele tem 78,5. Depois do álcool, quem vem? A acetona, 56,5. E por último, nós temos o éter com 34,6. Então, em ordem crescente de pressão de vapor, nós vamos ter o quê? O éter é menor que a acetona, que é menor que o álcool. Então, a resposta correta é a letra C. No número 2, ele te dá uma informação. A pressão de vapor de uma gasolina é um importante parâmetro de especificação porque define perdas
por evaporação na hora do seu armazenamento, na hora do seu transporte, na hora do seu manuseio como combustível. Quais das cidades presentes na tabela devem possuir a maior pressão de vapor para uma amostra de gasolina? Então, ele te dá aí 6 cidades, né? João Pessoa, Moscou, Macapá, Belo Horizonte, Miami, Curitiba. E ele dá qual é a temperatura média anual dessas cidades. Então, em Curitiba, nós temos 15,5 graus Celsius. Em Macapá, por exemplo, nós temos 27,6 graus Celsius. E ele quer saber em quais dessas cidades é necessário que tenha maior pressão de vapor para uma amostra de gasolina. E aí, o que acontece? Para que essa pressão de vapor de gasolina possa aumentar, é necessário fazer uma elevação da temperatura a que ela está sendo submetida. Então, assim, ela vai apresentar uma maior pressão de vapor em Macapá e em Miami, porque essas cidades possuem um valor maior de temperatura média anual, de acordo com a tabela que está sendo fornecida para a gente, tá? Então, a resposta correta dessa questão é a letra B, Macapá e Miami. No número 3, ele te diz: uma substância sólida, ela é aquecida de forma contínua, e aí esse gráfico ele mostra a variação de temperatura ordenada e também o tempo, né? Então a gente tem o tempo e a temperatura aqui. O ponto de fusão e o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido vai ser qual? Quais vão ser, né? Em ordem, né? Respectivamente. Então, primeiro a gente tem o ponto de fusão, depois a gente tem o ponto de ebulição e depois nós temos o tempo. Quando é que nós vamos achar o ponto de fusão? O ponto de fusão é quando a temperatura ela vai permanecer constante enquanto toda a substância passar do estado sólido para o estado líquido, ou seja, é o primeiro patamar, que está na temperatura de cerca de 65 graus Celsius, tá? Então, com relação ao gráfico, é o que? Esse ponto aqui, cerca de 65 graus, né? Aproximadamente, porque a gente não tem isso delimitado ali no gráfico. O ponto de ebulição vai ser o segundo patamar. O segundo patamar vai corresponder ao ponto em que a temperatura permanece constante até que todo o líquido vai passar do estado gasoso, que é exatamente 150 graus Celsius, tá? Então, nós temos o quê? O ponto de fusão 65, o ponto de ebulição é 150, e qual vai ser o tempo em que a substância vai permanecer no estado líquido? O tempo em que essa substância permanece no estado líquido é cerca de 5 minutos. Então, a resposta correta para esse exercício do número 3 é a letra D. Por quê? Porque o tempo entre os dois patamares, quer dizer, o tempo que existe entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, é quando a substância está no estado líquido. Então, você tem isso ocorrendo lá entre 20 a 25 minutos. Por isso, nós temos o tempo de 5 minutos. No número 4, ele pede para você analisar a tabela abaixo, e aí ele te dá alguns materiais, né? Água, álcool, ácido acético, fenol e cloroforme. E aí ele te dá os valores de temperatura de fusão desses materiais e temperatura de ebulição desses materiais. E aí ele quer que você responda
a uma temperatura de 80 graus Celsius, quais das substâncias vão estar no estado líquido? Então, as substâncias que vão estar no estado líquido a uma temperatura de 80 graus Celsius vão ser a água, o ácido acético e o fenol. Por quê? Porque o álcool e o cloroformo, eles já vão ter evaporado, eles já vão ter sofrido o processo de evaporação. Por quê? Porque as suas temperaturas de ebulição, elas são de 78 graus e de 61 graus. Então, eles não têm como ser incluídos nessa situação, eles não estarão no estado líquido. Respectivamente, nós vamos ter o quê? Uma eliminação e nós vamos conseguir descobrir a alternativa correta, que é a letra C, para essa questão. No número 5, ele te dá, né, o gráfico que representa as fases da matéria, né, termodinamicamente falando, em função de pressão e em função de temperatura, que é o que nós chamamos de diagrama de fases, né? Então, o diagrama de fases, ele indica as condições em que cada estado físico ocorre, né? Para isso que ele é utilizado. Cada substância vai apresentar características que são específicas e que vão compor esse diagrama de fases, tá? Então, aqui nós não temos nem especificando que substância é. Nós só temos a informação de como é um diagrama de fases, onde a gente tem aqui a função de pressão, a de temperatura e as linhas, né, que delimitam os estados físicos. E aqui nós temos um ponto preto que nós chamamos de P. E aí ele quer que você diga o que representa essa letra P e falar um pouquinho sobre ela. Então, essa letra P aqui é o que nós chamamos de ponto triplo. O ponto triplo é onde a gente consegue observar o encontro das três curvas. Então, a gente tem aqui, ó, todas as três curvas se encontrando nesse ponto. Então, a gente tem sólido, a gente tem líquido, a gente tem o vapor. Então, nessas condições, nesse momento, nós vamos ter a coexistência dessas três fases, tá? Então, assim, a gente revisou um pouquinho do conteúdo que a gente já estudou, né? E corrigimos o nosso bloco de atividades. Eu peço para que vocês não deixem de corrigir o passo a passo. Se quiserem fazer as observações que eu passei para vocês, façam essas anotações, façam essas observações. E uma informação importante, não deixem de usar o nosso Google Sala de Aula dentro do nosso horário de aula, para tirar dúvidas com relação aos conteúdos, para poder mandar para mim os exercícios que vocês estão fazendo, para que a gente possa realizar a correção e para que a gente possa dar continuidade às nossas aulas. Caso vocês ainda não tenham o link de acesso, o código da nossa sala, peça a algum colega de vocês. Se isso não for possível, entre em contato comigo que eu passo esse código para vocês, tá? É de extrema importância que vocês interajam dentro do nosso espaço, para que a gente possa cada vez mais aprimorar as nossas aulas nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo, tá bom? Eu desejo que vocês tenham uma boa semana, né? Um bom diazinho que a gente vai estar de volta na nossa próxima aula, que é na quinta-feira, tá bom? Um forte abraço, um beijo grande. Com Deus.